Olá, aquarianos e aquarianas, tudo bem? Sejam bem-vindos, Aquário, para mais uma leitura. Vou começar aqui pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E, Aquário, por mais que vocês venham lidar com algum desafio ou com alguma pessoa que seja pessimista ou que esteja evitando, né, agir com a sua responsabilidade, é muito importante que nesse momento você adote uma intenção positiva em relação às coisas que você quer. Mesmo que pareça que o ambiente não é favorável, que as pessoas envolvidas numa determinada situação não estejam favorecendo. É muito importante você manter uma intenção positiva naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque manter essa intenção, ela vai gerar para vocês um funcionamento na qual você consiga avançar dentro da sua carreira, dentro das suas relações. Aqui é uma energia que ela reflete muito o quão é importante você trabalhar em si para que as coisas funcionem para você. Só que com a energia complementar, eu tenho questões que falam sobre conflito e às vezes levar a minha energia ao extremo. Aquário, não precisa ser dessa forma. Por mais que você esteja num ambiente onde parece que você não tem paz, ou você trabalha com pessoas onde você sente que não consegue trabalhar com tranquilidade, seja qual for a questão, não se deixe quebrar por isso, né? Não se deixe afetar com isso. Quando a energia principal fala para você manter uma intenção positiva, é para você não obscurecer a sua luz, não deixar com que o comportamento dos outros, as atitudes dos outros, as falas de outras pessoas tragam para a sua vida caos e te coloquem em conflito constante. Porque parece que assim, você sempre está elevando-se ao limite, constantemente. O que eu posso citar aqui para vocês como um exemplo é o seguinte: você trabalha numa empresa e você está fazendo tudo naquela empresa. E você acredita que você tem que fazer tudo, que você tem que seguir todas as ordens, que você tem que elevar o seu mental ao limite, o seu físico ao limite, porque somente assim você vai ter a possibilidade de ser reconhecido ou reconhecida e subir de cargo. Só que aí você eleva a sua energia tanto ao extremo, em tantas cobranças, que depois você fica doente, que depois você precisa se afastar, ou que você, assim, isso começa a interferir de uma forma negativa na sua vida. Sendo que você tem que mudar a sua mentalidade ou mudar a maneira como você trata a situação e como você lida ou reage em relação a ela também. Com o conselho aqui, Aquário, a mensagem, Aquário, ela é basicamente assim: que tudo está dando certo para você agora, né? Então é uma coisa que você tem que mentalizar para si. Você tem que olhar você na situação, não o que os outros estão tentando te influenciar. Então tudo está dando certo para você, você tem proteção do alto. E que de alguma forma você está seguro ou segura na situação. Então, veja o quão é importante você não se deixar levar pela atitude do outro. Porque às vezes, Aquário, as pessoas, elas
querem ter razão sobre tudo, elas não querem refletir sobre seus comportamentos, elas não querem nem sequer pensar se elas estão agindo certo ou não com você. Né? Então, isso pode acabar impedindo você de construir coisas para si, porque você sempre está se levando ao limite. Quando fala sobre a necessidade de mudança de pensamento aqui, e é uma coisa, às vezes, que você nega, por exemplo, você está seguindo um padrão, você está seguindo uma mentalidade que você sabe que para o que você quer não está funcionando, mas você não consegue desprender disso, você não consegue abandonar essa mentalidade e mudar para o que poderia vir a te favorecer. Você vai começar a perceber que isso vai afastar você do que realmente ou verdadeiramente te faria feliz. Né? Ou se você está num ambiente que limita muito o que você está fazendo também. Aquário, aqui eu tenho uma energia aonde você está sempre fazendo alguma coisa e as pessoas elas só estão olhando o que você está fazendo. Às vezes não existe uma mão amiga aqui ou alguém falando, peraí, eu vou te ajudar com isso. Então aqui assim, é uma energia que fala de você trabalhando muito em algo, pode ser consertando algo, de fato, fazendo sua função profissional, cuidando de alguma coisa, fazendo alguma tarefa. E existem pessoas que podem estar observando o que você está fazendo. Sinceramente, eu acredito que isso é uma energia meio que de espionagem. Pode haver conversas paralelas, pode ter assuntos, né? Pessoas julgando, ou pessoas assim, que só estão olhando, não estão fazendo nada, mas na hora de fazer apontamentos são as primeiras. Na hora de julgar ou reclamar de algo são as primeiras. Então eu vejo que vocês estão lidando com um cenário assim, né? Pessoas que só ficam esperando a oportunidade de você errar, de você cometer qualquer tipo de erro, para que elas comecem a comentar sobre o que você fez ou falou de uma maneira negativa. Ou até mesmo, às vezes, tentar criar um conflito na sua vida, porque elas vivem isso constantemente. Aqui também fala sobre você lidando aqui com uma pessoa que representa algum nível de hierarquia dentro de um local. A pessoa que responde por aquele local, a pessoa que toma a frente de decidir, de fazer qualquer retratação se for necessário. Então, eu vejo vocês lidando com alguém aqui que tem essa responsabilidade. Né? Na parte do trabalho pode representar chefe, na família pode representar a pessoa que está à frente daquela família ou da família de alguém. Então eu vejo vocês lidando com alguma situação envolvendo essa pessoa. De alguma forma, essas pessoas elas estão observando uma situação, mas quem representa essas pessoas ou quem representa esse local pode estar medindo alguma força com você, que pode ser assim, o medir de forças aqui não precisa ser no sentido físico, mas essa pessoa, por exemplo, ela pode ir até essas outras pessoas e falar assim, o aquário não sabe o que está fazendo, não sabe fazer direito, está fazendo tudo errado, ou essa pessoa faz isso errado, ou essa pessoa não está comparecendo em tal lugar, né? De alguma maneira, essa pessoa ela influencia as outras a observar o que você está fazendo, mas sempre rotulando o que você está fazendo como se você não soubesse fazer ou você estivesse fazendo de uma maneira errada. E isso, de alguma forma, vai chegar até vocês, né? Esse tipo de assunto, esse tipo de situação vai chegar até vocês. Só que aqui está dizendo assim, dê as costas para isso. Né? Aqui não está incentivando você a discutir ou tentar provar, seja para essas pessoas ou para quem for, o que você está fazendo.
A partir do momento que você começar a se explicar para dizer que você não está fazendo aquilo que eles estão dizendo, você está perdendo tempo, você está entrando na energia de conflito e você vai começar a elevar a sua energia ao estresse aqui. Você vai começar a ficar irritado ou irritada demais. Você vai começar a ficar extremamente ali nervoso, nervosa com a situação. Só que a mensagem aqui ela é bem clara. Essa pode ser uma mentalidade que você construiu, Aquário, ao longo da sua vida. Ou essa foi uma mentalidade que você aprendeu porque alguém te ensinou isso, né? Que poderia ser seu pai, que poderia, sei lá, às vezes você conviveu muito tempo com alguém, essa pessoa pensava dessa forma e você aderiu a esse pensamento. Aqui é como se você tivesse naquela energia de que assim, eu tenho que me sacrificar para ter um resultado. Eu tenho que me esforçar mais do que tudo e todos para ter um resultado. Só que quanto mais você cria essa ideia de eu tenho que me esforçar em tudo, eu não falo só em termos de trabalho, eu me refiro em casa, família, filhos, casamento, o que for. Eu tenho que me sacrificar nesse casamento para obter reconhecimento do meu parceiro ou parceira. Eu preciso fazer de tudo para os meus filhos me reconhecer como pai ou como mãe. Eu preciso fazer de tudo para os meus pais, para o meu pai ou minha mãe me reconhecer como filho ou a filha preferida. Seja o que for aqui, é como se você sempre estivesse elevando sua energia ao extremo, porque você acredita que somente assim você vai ter resultado, só que dessa vez não vai funcionar, porque se você fizer isso, você pode vir a se arrepender depois. Porque você pode perceber que você estava lutando ou colocando sempre em risco a sua energia para pessoas ou um ambiente que não te merecia. Que não merecia os seus cuidados, que não merecia toda essa dedicação, que não merecia o tempo que você parava ali para dedicar a eles. E aí vai ficar aquela sensação de arrependimento. Por que eu fui confiar? Por que eu fui aceitar isso? Por que eu fui fazer isso? E principalmente essa pessoa que influencia, né, os outros ou fica criando situações, essa pessoa ela é tão pequena, cara. Ela quer, assim, aparentemente parece que é uma pessoa que sabe o que está falando, que é uma pessoa que vive aquilo que está praticando ou que demonstra praticar, mas é uma pessoa inexperiente, é uma pessoa irresponsável, é uma pessoa que ela não tem noção de que ela não age conforme a idade dela ou dele, que se comporta como um adolescente ou uma adolescente, ou se comporta de maneira extremamente infantil aqui. Porque essa pessoa, ela quer mostrar ter autoridade sobre algo, mas essa pessoa não tem autoridade sobre nada. Essa pessoa quer mostrar que sabe fazer melhor do que o outro, mas quando você vai olhar o trabalho dessa pessoa, é um trabalho totalmente sem qualidade. Então, aqui é uma energia que é bem desqualificada. E aí, o que acontece? Tá rolando conversas, situações, e isso tá chegando até você de alguma forma. Ou porque alguém fala, né? Ou porque numa situação alguém, sei lá, às vezes até tenta ganhar força também sobre a situação e aí te conta o que está acontecendo, o que foi falado, o que foi feito. Só que você pode vir a cair num certo arrependimento por depois se dar conta de quão energia você desperdiçou com isso. E veja só, tudo tá
dizendo para você o seguinte: dê as costas para isso, se desconecta emocionalmente disso ou dessas pessoas. Seja a razão. Às vezes, assim, vocês têm uma habilidade de esfriar o sentimento e fingir que aquilo não existe. Esse é o momento de fazer isso, fingir que essas pessoas não existem. Se afastar de fato emocionalmente disso, pegar suas coisas e ir embora, se afastar dessa situação. Porque isso é o melhor que você vai fazer aqui. Né? É entender que você não tem que assumir responsabilidade do que o outro está criando, do que o outro está fazendo, do que os outros estão fazendo aqui. Você tem que fazer a sua parte. Se concentrar nisso aqui é distração. Você não precisa provar nada para ninguém. Você já tem seus problemas, suas responsabilidades, mas você já tem as suas experiências, o que você precisava atribuir. Essa pessoa, ela finge que tem, mas ela não tem nada. Então, assim, vocês podem estar lidando realmente ali com um grupo de pessoas ou uma pessoa em específico que a única forma dessa pessoa se sentir melhor de alguma forma é desmerecendo outra pessoa ou a inteligência daquela pessoa, só que essa pessoa não consegue, porque ela é pequena diante ao conhecimento e à sabedoria que alguém tem aqui, ou que vocês têm. E é por isso que essas pessoas elas vão tentar puxar você por meio dessas fofocas, dessas conversinhas paralelas, dessas besteiras que eles ficam criando. E aqui está dizendo assim, olha, resista. Né? Não se deixe levar para isso, para essa situação. Não precisa ter medo. Tá? Porque tudo que eles querem aqui é fazer você perder o controle. É tudo que eles querem, Aquário, é fazer você perder o controle, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas querem controlar a sua vida, o que você faz, com quem você fala. Realmente aqui é muito complicado isso. Né? Então, por que elas querem fazer você perder o controle? Para você perder a razão, para você sair de errado ou errada. Então, às vezes, isso aqui é uma reunião de trabalho. Alguém vai ficar provocando ou tentando atingir você de alguma forma para você começar a discutir, para você perder a sua razão. Se é na família, alguém fica ali tentando desmerecer o seu trabalho, seus esforços, né, tentando te colocar numa posição de como se você não estivesse fazendo nada de útil ou nada relevantemente bom. Para quê? Para que você estoure com essa pessoa, ofenda ela, para que depois ela passe de coitado ou de coitada para tudo e todos. Né? Só que assim, existe coisas que estão sendo visíveis para vocês, né? Tem coisas que estão te mostrando o que está no oculto, ou até as pessoas que não são de confiança aqui. Os signos que eu tenho aqui, Aquário, é a energia de Touro, energias de Fogo, Áries, Leão e Sagitário, energia de Capricórnio, energia de Câncer, forte energia de Leão e energia de Libra, Gêmeos e Aquário, como vocês. De alguma forma, foi como eu falei, cuidado realmente para não perder o foco do que você está tentando construir, seja tentando trabalhar em alguma coisa, estudar alguma coisa, construir sua família, o que for. Não deixa de se manter positivo, de cuidar das suas coisas, né? Ter um ato de amor consigo mesmo e ficar prestando atenção, porque essas pessoas são um problema. Elas gostam só de confusão, elas não têm paz na vida delas e por não ter paz, ela não quer dar paz para a vida dos outros. Então, não presta atenção nisso, só se afasta disso emocionalmente. Não viva o conflito do outro, ok? Então é isso, Aquário. Bom período para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.